Sempre com muita alegria, nós nos colocamos diante da presença do nosso Deus, o nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, para dizer que a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Nós estamos agora ministrando na aula de número 91, Palavra Poderosa. O tema que nós estamos tratando é sobre família, né? Estamos realizando esse seminário sobre família. E a abordagem que trataremos agora é o casamento é recomendado por Deus. Uma abordagem que já mencionamos na ministração anterior e que agora nós retomamos. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, a palavra do Senhor nos aponta: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E conforme já mencionamos aqui, se o casamento tipifica a união entre Cristo e a Igreja, então não há lugar para o divórcio. Queremos falar, portanto, amados, sobre as bases para o casamento. E a pergunta é: casamento é contrato ou é uma aliança? Qual é a base, né? Entendemos pela revelação divina que não é o amor, e sim o juramento, que é a base. Amor é sentimento. Nós temos aí na língua grega pelo menos 3 modalidades, que é o amor ágape, amor filéu, amor eros. Juramento é pacto, é uma aliança. De maneira, queridos, que casamento não é um contrato, e sim uma aliança. Entenda que quando o pai leva a sua filha ao altar e entrega ao noivo, quebra-se ali uma aliança familiar. Estabelece-se uma nova aliança. Então, nasce com isso uma nova família, tornando-se os dois uma só carne. A única condição que Deus estabelece uma só carne é entre marido e mulher. Pai e mãe não são, irmão e irmã também não. Então a base é o juramento. Isso acontece na presença do sacerdote e que opera esse juramento, na presença das testemunhas, na presença dos familiares, na presença dos religiosos, na presença de um juiz de paz para o registro público, na presença de fotógrafos e também de cinegrafistas para registrar o momento. Traz-se ali para aquele momento um símbolo, né? Um anel que nós conhecemos por aliança, né? E diante desse cenário, o sacerdote invoca a presença de Deus e opera o juramento. Geralmente é assim que acontece, né? E aí, juntamente com os noivos e com a concordância dos presentes, e citando-se nominalmente e individualmente cada noivo, então ali o ministro faz a pergunta ao noivo e à noiva: é da sua livre e espontânea vontade receber tanto o noivo como a noiva, né, de um para o outro, como sua ou seu única e legítimo esposo ou esposa? Aí o ministro continua complementando, dizendo: prometendo amar, respeitar, suportar, suprir, seguir, ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na abundância ou na escassez, cuidando, honrando e outros acréscimos que queira colocar. E no final ele termina dizendo: até que a morte os separe? Ele faz essa pergunta. E assim os noivos individualmente e geralmente respondem sim. Tanto o sacerdote como o juiz de paz então estabelece o registro através da verbalização, dizendo o seguinte, mais ou menos essas palavras: de acordo com a declaração que acabais de proferir perante mim, de vos receberdes como marido e mulher, eu, diante do Senhor, diz o sacerdote,
E o juiz de paz diz: eu, diante da lei, em nome da lei, vos declaro casados. É assim que ocorre. Hebreus capítulo 7, versículo 28, está escrito: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então veja a importância do juramento que a palavra nos revela. Amados, a palavra de Deus nos revela que Josué, ele avançava conquistando cidades. E alguns gibeonitas, em face do perigo, eles ali se disfarçaram em mendigos, em andarilhos, e Josué fez uma aliança com eles, segundo o clamor que eles colocaram naquele momento. Quando os hebreus descobriram a trama, quiseram matá-los, porém Josué disse: não, porque nós fizemos aliança. Então, os gibeonitas, eles foram estabelecidos como escravos, mas estavam ali impedidos de morrer porque havia uma aliança. Então, eles se tornaram cortadores de lenha e carregadores de água. Quando os 5 reis souberam, vieram contra os gibeonitas, e esses solicitaram a Josué que os defendessem. E Josué lutou a favor deles, a favor dos gibeonitas. Por quê? Porque havia uma aliança. Amados, ocorreu que aproximadamente 400 anos depois, o rei Saul, ele mata os gibeonitas. E quando Davi assumiu o trono, Davi sofreu 3 anos de seca, escassez, sim. Então Davi buscou ao Senhor e recebeu a seguinte revelação: porque derramou-se sangue dos gibeonitas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que a palavra do Senhor possa trazer a clareza, o propósito pelo qual o Senhor designou para esse momento. O que precisamos entender, amados, é que quando o homem faz uma aliança, seja com outro homem, seja com o cônjuge, não importa, uma aliança, quando ela é feita, ela não pode ser rompida. Um contrato, sim. O contrato, ele é seguido de cláusulas. E se uma das partes não observar ou infringir uma ou mais cláusulas daquele contrato, geralmente as peças contratuais têm até uma cláusula dizendo quais seriam as sanções, as penalidades para a possibilidade de infração ou de quebra contratual. Aí sim, geralmente tem uma multa, tem uma penalidade, mas isso é um contrato. Mas a aliança não se trata dessa maneira. A aliança, a palavra do Senhor estabelece que ela só pode ser rompida através da morte de uma das partes. Então, foi o que nós dissemos em ministrações anteriores. Tínhamos a velha aliança que estava associada com Moisés. Houve necessidade que aquela aliança morresse. Como foi que ela morreu? Cristo matou aquela velha aliança nele mesmo. Quando Jesus subiu ao outeiro do Calvário, que ele foi crucificado, ali a velha aliança morreu com ele. Então a maldição da lei, a maldição da morte e a maldição do pecado foram rompidas, foram quebradas através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Entende isso? Então nunca pense que casamento, eu estou dizendo casamento que é um projeto de Deus, conforme nós vimos em Gênesis capítulo 2. Não estamos falando de cultura humana, não estamos falando de articulação humanas, institucionais ou até culturais que nós aprendemos. O próprio Senhor já deixou registrado em Daniel capítulo 7, versículos 25, que os homens, eles quebrariam a lei, mudariam a lei e mudariam o tempo.
Então não é de se admirar que nós estamos vivendo em uma sociedade global em que está transgredindo total e completamente os princípios da palavra de Deus, se distanciando cada vez mais da presença do Senhor. E por que não dizer a célula da sociedade, que é o próprio casamento, que é a união conjugal, os homens não estão, na sua grande maioria, não estão atentando para a vontade do nosso Criador. E aí fazem da forma que eles acham que deve fazer, ou que eles preferem fazer, ou que aprenderam com os homens ou com o sistema como deve ser feito. Mas, queridos, nunca pense que casamento é um contrato. Casamento é uma aliança, e a aliança se sustenta sobre o juramento. Nós queremos parar por aqui nessa aula. Na próxima ministração nós tomaremos a partir desse momento e pedimos para que o Espírito Santo de Deus te dê total compreensão disso que a palavra está nos revelando, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Amém.